ATPC Formativa Língua Portuguesa, 8 de julho de 2020. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino Região de Mogi-mirim, Regina Nava Santos, dirigente regional de ensino. ATPC Formativa Língua Portuguesa, estratégias de leitura e produção de texto alinhadas ao currículo paulista, ação MMR, parte 3. Olá, professores, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero do fundo do meu coração que todos estejam bem, estejam gozando de plena saúde, alegria, contentamento e prosperidade. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma TPC formativa. O nosso assunto é estratégias de leitura e produção de texto alinhadas ao currículo paulista. Para começarmos a nossa TPC formativa hoje, nós trazemos a querida professora Ana Maria para fazer uma leitura inicial para vocês. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Apreciem essa leitura. Ela é simplesmente encantadora. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Maria Lense Bordinhão, da cidade de Pedreira. Eu leciono língua portuguesa para o ensino médio na Escola Dr. Silvio de Aguiar Maia. E eu recebi o convite da nossa PCNP Silvinha Soares para poder fazer uma leitura para vocês. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei pensando qual leitura eu poderia fazer, qual autor, qual texto, dentre tantas possibilidades maravilhosas da nossa literatura. Foi então que me veio Rubem Alves. Mas por que Rubem Alves? Porque este texto que eu vou ler para vocês, acredito que fale muito da nossa profissão, dessa nossa missão, dessa magia que é ensinar, desse mistério que é encantar os alunos para o fascinante mundo da leitura. O título do texto é Primeiro a magia da história, depois a magia do beabá. Então vamos à leitura. Se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, não começaria com as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Levaria a passear por parques e jardins, mostraria flores e árvores, falaria sobre suas maravilhosas simetrias e perfumes. Levaria a livrarias para que ela visse nos livros de arte jardins de outras partes do mundo. Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para ensinar-lhe as lições das pás, enxadas e tesouras de podar. Se fosse ensinar a uma criança a beleza da música, eu não começaria com partituras, notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe contaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza
tem de vir antes. Se fosse ensinar a uma criança a arte da leitura, não começaria com as letras e sílabas. Simplesmente leria as histórias mais fascinantes que a fariam entrar no mundo encantado da fantasia. Aí então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela quereria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em histórias. É assim, é muito simples. Rubem Alves. Eu espero que vocês possam ter sentido nesse texto um pouco desse nosso encantamento, desse nosso poder, né? Para poder conquistar os nossos alunos para a leitura. Isso se faz no dia a dia, não é mesmo? E eu tenho a certeza que tudo que se faz com amor deixa bons frutos, deixa uma sementinha que pode gerar um leitor no futuro ou no presente. Foi um grande prazer fazer essa leitura para vocês, foi um grande prazer aceitar esse convite e eu deixo aqui um forte abraço a todos. E aí, professores, se emocionaram, se encantaram com a leitura realizada pela professora Ana Maria Lense Bordignon? Eu confesso que quando a professora me enviou o vídeo, né, da leitura e eu pude contemplar tão bela leitura, eu cheguei a emocionar-me. Me emocionei muito com a leitura, com o texto, mas principalmente a maneira com que a professora proferiu cada uma das palavras do querido Rubem Alves. Foi assim, foi uma maneira que realmente tocou muito o coração. E eu não sei se pelo fato de nós falarmos hoje aqui sobre a leitura com as crianças e como as crianças aprendem a ler, eu me emocionei mais ainda, que parece que eu me vi em uma sala de aula, trabalhando daquela maneira como o Rubem Alves, tão delicadamente e tão feliz, porque ele foi muito feliz ao escrever esse texto, né? Ele foi muito feliz, então eu me imaginei em uma sala de aula assim como vocês, trazendo, levando, sendo um instrumento para levar esse momento de leitura, de ensino, de aprendizagem para as crianças, né? Porque todo mundo é capaz de aprender, né? Todo mundo é capaz de aprender, mas nem todos são capazes de ensinar. E isso faz da nossa profissão uma profissão de excelência. Não é qualquer um que conhece, que consegue ensinar e ensinar bem. Não é qualquer um que consegue fazer a diferença na vida de uma pessoa. E nós, professores, vocês, professores, principalmente, que estão aí na ponta, no dia a dia com essas crianças, fazem toda a diferença na vida dessas crianças, né? Então, recebam através, por meio dessas palavras, o meu sincero agradecimento, o meu sincero carinho e o meu estimado respeito por vocês. Muito obrigada. Vocês fazem a diferença na vida de muitas crianças, de muitos adolescentes
e até de muitos adultos que hoje ainda, por N motivos, estão nos bancos acadêmicos. Vocês fazem muita diferença para essas pessoas, para esses seres humanos, né? Para esses filhos de mães, filhos de pais que acreditam numa educação e acreditam no nosso trabalho e principalmente acreditam no trabalho de cada um de vocês que realizam esse trabalho maravilhoso com essas crianças, esses jovens, esses adultos, enfim, com todos esses estudantes. Muito obrigada. E vamos continuar a nossa formação. Dando continuidade, então, à nossa formação continuada sobre estratégias de leitura, hoje nós falaremos um pouquinho sobre o ensino da leitura. Porém, o ensino da leitura voltado para as crianças dos anos iniciais, as crianças de 6 anos que chegam nas escolas para aprender a ler, aprender a escrever. E como será que elas aprendem a ler? Como que essas crianças chegam na escola? Como que as professoras conseguem ensinar o código para essas crianças? Como que será esse processo? Como que se dá todo esse processo? Alguém lembra? Quando eu entrei na primeira série, porque eu entrei na escola, se eu não estou enganada, em 1975. Naquela época ainda, não era em todas as escolas que tinha o Jardim da Infância, que hoje é pré-escola, hoje também tem outra nomenclatura com anos iniciais, né? Eu aprendi tudo na primeira série. Eu fui para a primeira série sem saber nada. Às vezes riscava lá no fogão a lenha que a minha mãe tinha lá, então a gente pegava carvão, riscava. Às vezes meu irmão trazia um pedacinho de giz para mim, eu ficava lá rabiscando, mas era bem pouquinho. O aprender mesmo, se deu mesmo na primeira série, né? E me lembro com carinho da professora Maria Edna, a dona Edna. Então ela fazia traçados, né, pontilhados que a gente tinha que ir pontilhando, unindo os pontinhos, né? E me lembro bem, quando a gente foi aprender o C, era o onda vai, onda vem, onda vai, onda vem, né? E fazia esse movimento. Mas como será que as crianças aprendem hoje? Com toda essa organização, toda essa reestrutura da rede, reestrutura do ensino que ocorreu durante todos esses anos, né? Desde quando nós entramos, né, na primeira série, e essas crianças que entram hoje no primeiro ano, depois de virem do ensino infantil, como será que elas aprendem? Como será que se dá todo esse processo? Como que elas descobrem o som de cada vogal, de cada sílaba, de cada consoante, de cada sílaba, de cada palavra? Como será que elas descobrem? Eu vou ler um breve resumo que eu fiz sobre as considerações da autora, da escritora do livro Isabel Solé, sobre o ensino da leitura na alfabetização, e vou entrar também, ler um pouquinho sobre o código, a consciência metalinguística e a leitura para vocês. Porém, quem fará uma ótima explanação sobre tudo isso que eu vou ler aqui, eu apenas vou ler, porque eu não sou especialista na área da alfabetização, mas nós temos uma bela explanação com a PCNP Ruth, especialista em alfabetização, tá? O que acontece quando uma criança pequena aprende a ler? A etapa inicial da leitura
tem uma série de implicações que nos levam a tratá-la de forma específica. O domínio da leitura e da escrita pressupõe o aumento do domínio da linguagem oral, da consciência metalinguística e repercute diretamente nos processos cognitivos envolvidos nas tarefas que enfrentamos. Tanto para o desenvolvimento da linguagem escrita quanto o da linguagem oral, percebe-se a necessidade da presença de um adulto, de um meio social que ajude a criança em seu processo de aprendizagem, seja na formalidade escolar ou na informalidade do convívio familiar. Após algumas considerações, a autora vale-se da definição de Garton e Pratt, 1991, como a mais ajustada àquilo que seria realmente a alfabetização, domínio da linguagem falada e da leitura e da escrita. Uma pessoa alfabetizada tem a capacidade de falar, ler e escrever com outra pessoa, e a consecução da alfabetização implica aprender a falar, ler e escrever de forma competente. Existem diferenças substanciais entre a linguagem oral e a linguagem escrita, mas o fato de dispor de uma definição ampla da alfabetização pode ser útil quando se pretende avançar na compreensão do processo que nos leva a ser leitores eficientes. Neste processo, um marco fundamental é o constituído pela aprendizagem das habilidades de decodificação. Para ler, qualquer leitor precisa ter acesso ao texto cuja leitura transformou-se em objetivo. Para ter acesso ao texto, é preciso ter acesso ao seu código. Ter acesso ao código é ter autonomia, e ter autonomia relaciona-se à compreensão do papel das habilidades de decodificação. Facilitar o acesso ao código às crianças é facilitar-lhes estratégias autônomas de exploração do universo escrito. Wise, em 1980. Sendo assim, os programas de ensino de leitura deveriam facilitar o acesso ao código à criança. Porém, a autora pontua que ler não é decodificar, mas para ler é preciso saber decodificar. Aprender a decodificar pressupõe aprender as correspondências que existem entre os sons da linguagem e os signos ou os conjuntos de signos gráficos que os representam. Quando se trata de aprender o código, a criança não precisa apenas usar bem a linguagem, também necessita poder manipulá-lo e refletir sobre ele, que é o que lhe permite pensar em uma palavra, em um som, isolá-los e diferenciá-los, além de muitas outras coisas. A criança tem que ter desenvolvido uma certa consciência metalinguística para compreender os segredos e o código. De acordo com Ferreiro, 1979, e Ferreiro e Teberoski, 1979, a criança possui certas ideias sobre o sistema de escrita e as relações que se estabelecem
entre ele e a linguagem oral. A autora discorre ainda que, quando na escola a criança se depara com a linguagem escrita, em muitos casos se encontra diante de algo conhecido, sobre o que já aprendeu várias coisas. Ou seja, o escrito transmite uma mensagem, uma informação, e a leitura capacita para ter acesso a essa linguagem. A importância da leitura feita por outros reside em que contribui para familiarizar a criança com a estrutura do texto escrito e com sua linguagem, cujas características de formalidade e descontextualização as distinguem da oral. Tudo que se refere a um usuário competente da linguagem em todas as suas vertentes repercute de forma notável no desenvolvimento geral da pessoa, e isso é possível por meio dos adultos que saibam ensinar, que se proponham a tornar possível a linguagem escrita para as crianças sob sua responsabilidade, o que implica observá-las e ajudá-las a ir além de onde se encontram. E nossos estudantes? E os estudantes que estão hoje aí nos bancos acadêmicos? Onde eles se encontram? Onde eles se situam na leitura? Como que nós, professores, e em especial vocês, professores, que estão aí no convívio dia a dia com esses alunos, embora no momento virtualmente, mas como que esses alunos podem vislumbrar novas leituras, novas palavras, novos caminhos, novas possibilidades? Como que nós podemos ser esse instrumento que ajuda, que oportuniza esse avanço, esse dar mais um passo além na vida desses estudantes? Fiquem agora com uma belíssima explanação da PCNP Ruth, especialista em alfabetização. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para os professores de língua portuguesa dos anos finais sobre como é a leitura no ciclo de alfabetização. Antes de falar da leitura, eu preciso falar com vocês quem são as crianças do ciclo de alfabetização. São crianças do primeiro ano, do segundo e do terceiro. As crianças no primeiro ano, elas entram aos 6 anos de idade para a escola. Então, assim que elas chegam na escola, o professor faz uma avaliação diagnóstica, ditando algumas palavras para elas, para saber o que ela sabe, o que ela conhece, o que ela já aprendeu. Algumas frequentaram a educação infantil, outras estão chegando na escola pela primeira vez. Então, esse trabalho dessa avaliação tem que ser muito bem feita para que o professor possa conduzir as atividades de acordo com o que a criança precisa aprender. Quando a criança é pequena, no caso no primeiro ano, a maioria chega pré-silábica, uma grande maioria chega na fase pré-silábica. O que é essa fase pré-silábica? É assim, são hipóteses que as crianças têm sobre a escrita. Algumas que não conhecem letras, que não foram para a escola, chegam até a fazer garatujas na linha, quando a professora dita. Outras misturam letras com números e
Outras acham que, depende do que a professora ditou, ela imagina o que é. E ela usa o número de letras. Por exemplo, se ditar formiguinha, a formiguinha é pequena, então eles acham que tem poucas letras. E se dita trem, eles enchem a linha de letras porque o trem é grande, então é uma hipótese que a criança tem. E a partir disso é feito um trabalho com as crianças. Vocês já entraram, vocês trabalham na escola estadual, então vocês dividem salas com essas crianças, onde tem todo um ambiente alfabetizador na parede. O que a gente pensa sobre ambiente alfabetizador? A criança pequena, ela precisa ter o apoio das letras, dos números, calendário, a lista do nome é muito significativa para eles. Vocês já viram crianças que olham para uma letra e falam, essa letra é do Rodrigo, e é mesmo o R que ela está apontando? Ou então, essa letra H é do Heitor, que ele vai olhando, porque eles trabalham muito com crachás. Então, esse trabalho com crachás, com nome próprio, ele é muito importante nesse início da alfabetização. O trabalho com a leitura é feita pelo professor. As crianças têm esse livro-texto, cada aluno tem um, e aqui tem vários gêneros textuais. Então, o professor trabalha aí com eles, parlendas, trava-línguas, adivinhas, cantigas de roda, receitas, poemas, fábulas, lendas, textos instrucionais, jogos e brincadeiras. Então, esse livro serve para o professor fazer a leitura compartilhada. O que vem a ser a leitura compartilhada? É quando o aluno tem o texto que o professor está lendo em mãos. Então, por esse livro, o professor também tem um, dá para fazer a leitura compartilhada. Mas lá no primeiro aninho, como eles ainda não dominam a leitura, quem faz a leitura é a professora. E com o passar do tempo, que a criança vai se alfabetizando, existem várias outras alternativas na escola. O trabalho com roda de leitura, o trabalho com roda de gibi, roda de conversa, de jornal, o trabalho de carta de leitor, que aí já é no 4º e 5º ano, com jornal. Mas até o 3º ano são inúmeros livros que eles têm na escola, né? E eles vão buscar na biblioteca, levam o livro para casa e num determinado dia da semana a professora faz uma interação com essas crianças, com roda de leitura. Eles fazem indicação do livro, falam sobre o autor, falam do ilustrador, o que eles mais gostaram, o que eles também não gostaram da história, que isso é um direito do leitor, né? De poder gostar ou não do que ele está lendo. Vocês acham que agora, durante a pandemia, acabou a roda de leitura? Não acabou. Os professores estão mandando os livros, os links dos livros, de gibis, para que eles façam a leitura, e a roda está acontecendo virtualmente. Como que eles fazem? Eles escolhem um dos livrinhos que a professora mandou, leem, e a mãe grava e manda o vídeo para dentro da sala. A criança pequena que não sabe ler, a professora ensina de uma maneira que ela coloca uma parlenda, uma estrofe de uma música, e vai lendo com as crianças até que elas memorizem. E vai fazendo a leitura, passando o dedo embaixo das palavras. Vamos pegar uma bem facinho. Parabéns a você. Então, o professor põe a estrofe do Parabéns a Você na lousa, e como é uma música que eles já sabem, a professora passa a ler antes de cantar. Vamos ler onde está escrito Parabéns a você, nesta data querida. E vai passando e pede que eles passem o dedinho embaixo da palavra, que é para eles ver que o A é uma palavrinha também. Porque quando, na hipótese pré-silábica, e quando eles veem uma letrinha
sozinha, eles não acham que é uma palavra, porque é muito pequena. Então, vai ensinando, parabéns é uma palavra, a é outra, você é outra, para fazer separadinho. E depois, ela pede que eles circulem algumas determinadas palavras dessa estrofe. Ela pode pedir para circular o você, honesta, querida, para que eles com o dedinho achem onde que está a palavra. E assim é um processo de leitura que se faz com a criança. Outra coisa que eles leem desde o primeiro ano, a data, então a cidade, a data, o mês, em que ano nós estamos. A professora vai conduzindo essa leitura. Leem também o calendário. Que dia é hoje? Hoje é dia 2. Então, que dia foi ontem mesmo? Ontem foi dia 1º. E amanhã, que dia que será? Dia 3. Hoje é quarta-feira. Que dia que foi ontem? Vamos no calendário. Então, é feita essa leitura dia a dia com as crianças. Então, tudo que se tem na sala, nas paredes, as listas, a professora vai conduzindo para ler. Então, ela vai lá, ela passa o dedo embaixo, ela mostra com a régua, lê com eles, pede que repitam. Então, é uma maneira de fazer com que eles leiam. A leitura feita pelo professor é num horário nobre da aula. É a primeira atividade do professor. Ele tem a rotina que todos os dias ele marca o que ele vai ler para o aluno. Tem professor que lê livro por capítulos, tem professor que lê um conto. São os textos bons que eles leem. E quando é a leitura por capítulo, as crianças ficam esperando o dia seguinte para saber a continuidade do livro, né? A gente vê que, por exemplo, o livro A Bolsa Amarela, que tem nas escolas e tem um para cada aluno, é feito assim todos os anos com as crianças de determinado ano. No nosso material, Ler, Escrever e EMAI, esse aqui é esse, do primeiro ano, tem o projeto Jogo do Faz de Conta. O que esse projeto vai fazer? Eles vão acabar montando um supermercado na escola. Então, eles terão que trazer para a aula embalagens vazias. E aí acontece a leitura das embalagens, né? Até a criança pequena que pega uma Doriana e fala, é Doriana, Coca-Cola. Então, é um estímulo também para a leitura. Trabalho com listas lá no primeiro ano. No segundo, o projeto do segundo é projeto Receitas, que vai culminar num livro de receitas. Então, são várias receitas que eles vão trabalhar, né? Que a receita, ela tem uma lista de ingredientes e depois o modo de fazer. E é bastante leitura no projeto. E no terceiro ano, o projeto Contos e Encantos, que aqui vão ser trabalhados nos contos os recursos linguísticos usados para embelezar o texto, né? A leitura, ela é muito valorizada nos anos iniciais. Então é isso, ela acontece muito no ciclo de alfabetização e depois quando chega quarto e quinto ano, que já estão lendo bem, tem roda de jornal, tem outros textos, tem a roda de jornal, tem escola que pega a carta de leitor, leem com os alunos. Aí divide a sala, metade é a favor da notícia e metade é contra. Então eles fazem debates, defendendo porque é a favor, defendendo porque é contra, para sair a carta de leitor. Então é um trabalho assim árduo do professor. O PEB1 ele trabalha bastante com leitura e eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, tá? Um abraço. E então, gostaram do vídeo realizado pela PCNP Ruth, especialista em alfabetização? Eu adorei. E aprendi várias coisas, tinha algumas coisas ali
eu já sabia que acontecia, né, nos anos iniciais, mas muitas outras eu também aprendi agora com a Ruth, com essa explanação dela. Ruth, querida, muito obrigada e sinta-se à vontade, viu? Quando você quiser fazer algum vídeo para ampliar o nosso conhecimento em relação à leitura e até mesmo em relação à alfabetização, porque nós que trabalhamos, né, com os alunos a partir do 6º ano, nós não temos, salvo algumas exceções, né, nós não temos uma formação voltada para a alfabetização dos alunos. E isso é muito importante para nós também. Então fica o meu agradecimento, Ruth, muito obrigada. Você tem muito a contribuir conosco e a sua fala e você também é sempre bem-vinda em nossas ATPCs. Muito obrigada mais uma vez. Agora, professores, eu quero fazer alguns comentários, né, de algumas percepções que eu fui anotando durante o vídeo da Ruth. Eu não sabia que o ciclo de alfabetização começa no 1º e percorre pelo 2º e se encerra no 3º ano dos anos iniciais. Eu não sabia que tinha essa divisão, né? Tá vendo? A gente sempre aprende, né? Aprende muito, né? E olha só que interessante, a Ruth começa a fala dela trazendo a avaliação diagnóstica que os professores realizam com os alunos que chegam no 1º ano. Bom, avaliação diagnóstica, isso para nós não é muita, de uns anos para cá, não é uma novidade tão grande assim, mas é bom nós termos o conhecimento que quando o aluno chega lá no 1º ano, né, entrando no ciclo de alfabetização, a professora também faz uma avaliação diagnóstica, porque realmente a professora, e muitas vezes isso acontece conosco também, né, o aluno está chegando no 6º ano, ou mesmo no 7º, no 8º, no 9º, né, porque nós temos uma rede muito dinâmica, né? Então, às vezes sai aluno, entra aluno e nós não conhecemos, muitas vezes não são alunos oriundos da nossa escola, da escola que nós lecionamos. Então, é extremamente fazer essa avaliação diagnóstica para conhecer o conhecimento que o aluno já tem e partir então para as atividades que são necessárias para que o aluno avance em suas aprendizagens. Isso é extremamente necessário, né? Então nós precisamos saber o que a criança, o que o estudante já sabe, para partir dessa realidade dele, oferecer estratégias, oferecer aprendizagens, oferecer um ensino que o possibilite a avançar em sua aprendizagem, né? Eu achei muito interessante também quando a Ruth falou, né, do ambiente alfabetizador. Tem muitos professores que às vezes trabalham, né, em escolas que têm os anos iniciais, mas alguns não trabalham, né, não lecionam em escolas que têm os anos iniciais. Então, às vezes, não conhece o que é esse ambiente o ambiente alfabetizador, né? Então, e achei muito interessante os crachás com o nome próprio, né? É bem bacana. Eu acho que um dos primeiros reconhecimentos que o ser humano tem é com o nome dele, é ele com o nome dele, como que ele se chama, como que os outros vão chamá-lo e o que o nome dele significa para ele. Então, para um aluno, né, que está iniciando, né, na escola, ter um crachá com o nome dele, eu acho que o faz se sentir pertencente. Eu tenho um nome, eu sou reconhecido pelo nome,
né? E isso é muito bacana. Isso eleva o ser humano. E a leitura realizada pelo professor, né? Que muitos professores fazem, né? Nós temos, a Ruth também comentou da roda de leitura, roda de gibi, a roda de jornal e a carta de leitor. Algumas pontuações muito importantes que nós podemos, né, lançar mão dessas dicas aqui, né? Muitos professores já realizam, né? Uns mais, outros menos, mas é uma prática conhecida por muitos professores, né? E olha só que interessante, né? Os alunos dos anos iniciais adoram ler e eles levam livros para casa. Então aqui eu coloco uma reflexão. O que acontece no meio do caminho que os alunos, aqui eu vou usar a minha fala entre aspas, deixam de gostar de ler? O que será que acontece? O que acontece com os estudantes, os quais vocês lecionam, que os fazem perder o encantamento pela leitura? O que acontece que eles deixam de ter interesse de levar livros para casa, né? Eles indicam livros de leitura, né? E falam sobre o que gostaram e também sobre o que não gostaram. Quando a Ruth estava falando isso, estava comentando lá no vídeo sobre isso, eu lembrei de uma formação que eu tive, que eu participei, tive a honra e a graça, né, de participar em Sumaré, e repliquei também essa formação sobre as tertúlias de leitura. É um projeto que eu quero retomar e eu vou até ver se eu consigo adaptar para fazer isso online. Eu até anotei essa ideia, já que eu acho que dá para nós fazermos uma formação assim, né? E uma vez que a Ruth enfatizou que a leitura, mesmo com esse distanciamento, ela não deixou de ser realizada. Tem a roda virtual de leitura, né? E isso é muito grande, né? E vocês, professores, quais são as práticas de leituras que vocês estão desenvolvendo nesse período de trabalho online e de estudo online com os estudantes? Conta pra gente, coloca aí nos comentários, tá bom? É muito interessante compartilhar a prática. E não se preocupem em achar que a prática de vocês é muito simples, porque às vezes é o simples que faz a diferença. É o simples que vai tocar aquele aluno para a leitura, que vai despertar o gosto naquele aluno pela leitura, tá? E eu me vi enquanto estudante, quando aluno fala, quando a Ruth falava lá, os alunos passam o dedinho na palavra que eles estão lendo. Eles vão passando o dedinho assim. Eu me vi estudante, eu me vi pequenininha, lá na primeira série, com a dona Edna. Na segunda série também, com a professora Marli, né? Então, são memórias boas que nós temos, né? Eles leem o calendário e a leitura é realizada no dia a dia com as crianças. E olha, eu achei lindo quando a Ruth falou, a leitura realizada pelo professor é o horário nobre da aula. Gente, horário nobre da aula. Eu achei muito assim, muito edificante isso, a leitura em um horário nobre. Qual é, professor, o horário nobre de sua aula? Qual é, professor, o horário nobre dessa interação que ocorre entre professor e aluno em uma comunhão de ensino e de aprendizagem? Qual é o horário nobre de todo esse desenvolvimento que ocorre nessa interação humana, que é a relação entre professor e estudante?
E daí também, né, a Ruth trouxe, o professor lê o livro por capítulos ou lê um conto. Quais são as leituras que nós estamos realizando com os nossos estudantes? Quais são as leituras que eu estou realizando para mim mesma? Para mim mesmo. Quais são? O que eu gosto de ler? O que eu gosto de compartilhar em relação à leitura com os meus alunos? Como que eu tenho usado a leitura com os meus alunos? Como que eu tenho desenvolvido a leitura com os meus alunos? Uma vez que um dos meus objetivos, ou um dos objetivos da educação, é formar leitores. E leitores autônomos, leitores ativos, né? E também a Ruth traz os debates a partir da leitura de jornal. E debates são muito bem-vindos, né? Desde que todos tenham respeito para ouvir a opinião do outro e também cada um tenha o direito de se expor adequadamente. E onde é que o aluno, que o estudante aprende tudo isso? Na sala de aula, né? Na sala de aula. Eu tenho certeza que muitos professores já usam, valem-se dessas práticas, né? Que a Ruth citou, mas ter esse olhar apurado do que acontece, né, nos anos iniciais em relação à leitura com os estudantes, é só uma especialista que pode passar para nós. Por isso que eu fiz questão de pedir a contribuição da Ruth, agradeço mais uma vez e tenho certeza que essas palavras da Ruth nos ajudam muito e nos animam muito a continuar nesse trabalho gostoso, interativo, que só a leitura pode nos proporcionar. A Ruth mostrou um livro, né, de bons textos. Eu tenho esse livro aqui e agora eu vou abrir em uma página aleatória para fazer uma leitura de um texto que tem aqui, ou de um fragmento do texto, caso o texto seja muito extenso. Aqui caiu num joguinho, deixa eu ver se eu pego um texto mesmo. Aqui. Como vive o bicho? Segundo alguns estudiosos desse tipo de anfíbio, as cobras cegas têm uma dieta muito sofisticada. Comem insetos, larvas de insetos e vermes da terra. Há muito tempo a cobra cega vive no planeta. Assim, existem as primitivas, verdadeiras relíquias históricas, e as modernas. As primitivas põem ovos e as larvas são aquáticas. Algumas das modernas também põem ovos, mas fazem isso dentro dos buracos cavados no solo, onde os filhotes se desenvolvem até a juventude. Mas há outras, mais avançadinhas, cujos filhos se desenvolvem dentro do corpo da mãe, de onde saem já parecidos com o que vão ser quando crescerem. Uma cobra cega adulta. Olha que belezinha! São essas as leituras que os alunos fazem quando eles utilizam esse livro. Muito obrigada, Ruth, mais uma vez, pela sua valorosa contribuição. E até uma próxima oportunidade. Ruth, muito obrigada. Fica o meu carinho, o meu respeito e a minha gratidão. Professores, muito obrigada pelo carinho de vocês. Continuem fazendo seus comentários. Os seus comentários me enriquecem muito a Fátima também, e enriquecem também
os demais colegas que participam aqui da ATPC Online, que vão lá ler os comentários. Então, os comentários de vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigada pelas curtidas no vídeo também, obrigada pelas inscrições no canal. E quem ainda não se inscreveu no canal aqui do YouTube da Diretoria de Ensino Região Mogi-Mirim, por favor, inscreva-se, que nós tendo número de inscritos suficiente, nós podemos até combinar com vocês alguma ATPC ao vivo aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu espero que essa formação de hoje tenha enriquecido o conhecimento e o trabalho de vocês. Muito obrigada. Fiquem em paz, na paz, com a paz. Namastê.